Graça e paz, boa noite, 22 horas, sexta-feira, uma época boa para estarmos falando sobre os sinais da volta de Cristo e vamos começar o 6º episódio. Você que está nos acompanhando, e se você entrou agora e falou, eu queria assistir os outros, está no canal da Missão, tem todos enumerados para você não perder a sequência, porque é uma sequência. Então, hoje já é o 6º episódio e você vai ver a sequência direitinha no nosso canal. Eu quero continuar falando sobre o que Jesus falou sobre isso. Nós vamos ter, depois que terminarmos essa parte, nós vamos falar dos sinais sobre Israel, vamos detalhar tudo isso, mas eu queria primeiro entender o que Jesus falou. Para mim interessa mais saber o que Jesus falou do que antes do que estão falando por aí, das correntes teológicas, aqueles que são experts no assunto, que é muito importante também. Mas eu gosto muito de ouvir primeiro o que Jesus detalhou, e por isso nós pegamos o capítulo 24 de Mateus e abrimos ele, esmiuçamos versículo por versículo, para entender o que Jesus estava falando. E eu não consegui terminar o capítulo 24 ainda. Então eu vou terminar nessa parte agora, que são os últimos versículos de 24, começa no versículo 45 do capítulo 24 de Mateus. Eu vou ler ele inteiro hoje, vai do 45 até o 51, porque praticamente se você ler, não precisa nem explicar, não precisa nem detalhes a respeito. Vamos lá, capítulo 24, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, olha a palavra, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Desculpe aqui, independente da teoria que muitos têm, não estou aqui contra, por favor, nós não estamos entrando em doutrinas denominacionais para não criar nenhum impacto, dizer que nós somos de uma doutrina ou outra, mas aqui, quando eu leio este e leio outros versículos, eu descubro que a grande preocupação de Jesus é que a gente esteja perseverante para não ser pego distraidamente. O que significa quando eu leio esse texto aqui? Que tem muita gente que está na igreja, declarou Jesus como Senhor, mas foi se acomodando, e de repente acha que não vai ser tão já, e acaba se conformando com o mundo e fazendo as coisas do mundo. Quando fala espancar, não é que você vai bater em alguém para ser... Não, espancar significa que você está concordando com a cultura errada do mundo. Você está participando das coisas do mundo, você já está infiltrado tanto na cultura do mundo que você nem percebe mais. E aí Jesus vem e diz que esse vai ser lançado com os hipócritas no lago de fogo. Então não tem essa história, meu irmão, por favor, é minha opinião, não tem essa história que você é salvo, sempre salvo. É uma coisa absurda, contrária à palavra de Deus, porque se isso entra no teu espírito, salvo, sempre salvo, você fica tranquilo. Eu estou salvo mesmo. Se Jesus vier na hora que eu não sei ou não vai acontecer nada, porque eu estou salvo. Aí fica uma coisa tranquila. Aí eu vou para o livro de Apocalipse, e lá diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou então a Bíblia é mentirosa, a Bíblia está mentindo, então não precisa perseverar até o fim para ser salvo. Então existe possibilidade de você cair no inferno, mesmo um dia tendo sido crente, porque você desprezou a graça de Deus. Por isso Jesus está fazendo um sermão enorme. Esse capítulo 24, eu cheguei já no finzinho, são 51 versículos, é muito. Jesus falando tudo detalhadamente,
para evitar que alguém diga: ah, eu não sabia, ah, fui pego desprevenido, ah, puxa, se tivesse me avisado, aí é tarde demais, Então nós estamos aqui para te alertar também. Sou mais um dos profetas desse mundo que está alertando você. A unção profética está aqui nesse lugar. E eu não tenho nenhum receio de falar isso, porque eu sei o que Deus pôs no meu coração. E como profeta, estou alertando você de que esse seminário não é simplesmente para conhecimento. Esse seminário não é para dizer que você sabe sobre a volta de Cristo. Não, esse seminário é para te alertar de que está chegando o tempo. E você não pode ser pego desprevenido. E também para aqueles que dizem assim: ah, eu não vejo a hora que Jesus volta, ah, eu estou aqui ansioso. Não, meu irmão, antes de ficar querendo a volta de Jesus, veja na tua família se todos estão salvos. Veja se ao teu redor tem pessoas precisando ser salvas. Então a urgência aqui é para que você faça algo, que você não só se preocupe com você, mas se preocupe com seus familiares, com aqueles amigos, porque não tem graça você ir para o céu e deixar a tua família aqui para ir para o inferno. Então esse é um grande objetivo desse seminário. E aqui você viu exatamente o que eu li, não tem muito o que explicar. Jesus está dizendo que tem pessoas que dizem: ah, meu Senhor está demorando, então vou aproveitar e fazer tudo o que tem de errado. Então aí que está o segredo. Ele chega na hora que você não espera. Ele vai vir na hora que ninguém espera. Por isso que eu creio agora no meu coração como profeta que Deus escondeu isso exatamente para que as pessoas sejam perseverantes o tempo todo. Senão ficaria, pensa bem comigo, querido, seria fácil que Deus falasse assim: olha, Jesus vai arrebatar a igreja no dia 31 de janeiro de 2040. Ah, é só em 2040 que ele vai vir? Tá bom, vou aproveitar a vida. Quando chegar no final de 2039 eu vou para a igreja, me santifico, fico lá em jejum, peço perdão de tudo, e aí tudo bem, aí Jesus me leva. Eu falei assim: é fácil demais. Então Jesus e o Pai já falou: não vamos dar data. Eles vão ter que se perseverar, eles vão ter que ficar firmes, eles vão ter que ficar, pode ser a qualquer hora, e esse é o objetivo. Eu quero entrar no capítulo 25, uma parte, não vou falar tudo do capítulo 25 hoje, mas há uma parábola que começa, e tudo está ligado, tudo está ligado. Capítulo 25 de Mateus fala da parábola das 10 virgens. Esta é uma parábola muito importante, e Jesus trata de parábolas exatamente para que a gente entenda a revelação da cultura da época e trazer o fundamento para a cultura de hoje. Então, a parábola das 10 virgens, capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Primeira coisa que eu achei interessante que é que ele não fala o reino de Deus, ele fala o reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus são palavras sinônimas. Elas têm o mesmo significado. A diferença é que quando fala reino de Deus, está dizendo de quem é o reino. Está determinando de quem é o reino. E quando fala reino dos céus, é de quem vai participar. Quem vai participar do reino dos céus, que é de onde veio. Então, reino de Deus, com perdão, vou tomar um pouquinho de água. Reino de Deus está dizendo quem é o reino, é de Deus. E de onde veio? Veio dos céus. E quem vai participar no reino dos céus. Aleluia. Então aqui está falando de 10 virgens. Novamente está falando de Israel. Porque isso aqui faz parte da cultura de Israel, o tipo do casamento, o tipo das mulheres que participavam, o tipo das mulheres que iam na frente da noiva para levar ele até o noivo e assim por diante. Se você estudar isso à parte, não vamos falar isso aqui, estude sobre o costume do casamento judaico, principalmente na época de Jesus. Você vai ver que essa parábola se encaixa direitinho com esse cerimonial. Então Jesus está falando de um casamento e ele fala das 10 virgens que vão participar do casamento. Então diz assim: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Eu traduzo aqui nécias do meu jeitão aqui. Eu traduzo nécias dentro do assunto que nós estamos tratando, nécias como pessoas que não estão nem aí a data,
não estão nem aí se o noivo vem ou não, estão levando a vida numa boa, sem se preocupar. E quando fala das virgens prudentes, está falando de pessoas que estão preocupadas em não ser pegas de surpresa, estão preocupadas em ter o melhor de Deus nesse tempo, para não perder o que tem de melhor no céu. Aleluia. Vamos lá. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, olha aí, ó, tardando o noivo, segundo a opinião delas, né, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Gente, é uma parábola. É lógico que as mulheres não deitaram no chão e dormiram, não é isso. Está falando que adormeceram no sentido de que estão vivendo uma vida normal, sem se preocupar, estão lá no sol. É muito crente assim, irmão, meu Deus do céu. Como a gente vê as igrejas hoje, as pessoas estão dormindo espiritualmente. Não estou falando de dormir fisicamente, que é importante dormir fisicamente, nem Jesus está contra quem dorme fisicamente. Ele está falando do adormecimento espiritual, que está no meio da igreja. A igreja hoje, a pessoa vai na igreja hoje, ele não está preocupado com Jesus, está preocupado com a bênção que ele vai receber. Ele está preocupado se vai ter um profeta hoje lá, que vai estar dando chaves. Ah, olha, veja a chave do teu carro. Olha, Deus está dando uma chave do teu... Olha, faz isso. Ou então ele vai lá para saber, olha, se você fizer uma oferta de R$1.000, Deus vai te dar uma bênção de R$10.000. É essa a preocupação do povo hoje. Eles não estão preocupados que Jesus vai voltar e vai levar aqueles que são fiéis, aqueles que não estão em pecado, aqueles que estão vivendo uma vida de piedade diante do Senhor. E piedade é uma palavra que não tem mais o sentido antigo, mudou. Porque piedade antigamente era a pessoa, né, humilde. Não, piedade é a pessoa que respeita Deus, piedade é uma pessoa que ama Deus, piedade é uma pessoa que faz o que Deus manda fazer segundo a sua palavra. Então é isso que ele está dizendo. Deixa eu continuar aqui. Tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram, mas à meia-noite, veja, eu acho tão tremendo, né? Isso aqui não é literal, irmão, não é que o Jesus vai voltar à meia-noite. Se fosse assim, toda noite, meia-noite eu me preparo. Santo de Israel, né? Meia-noite é um significado de que é um horário que a pessoa não está prevenida. É um horário que a pessoa acha que não vai acontecer nada, porque é meia-noite, é tarde e assim por diante. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Faz parte do cerimonial do casamento judaico. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Gente que está me ouvindo, não tem nada que explicar. Meu Deus do céu, tem gente que fala: como é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo outro. Não, está aqui, ó. Jesus disse que quando Jesus vier é um casamento. Bodas é a palavra para casamento. Se você pegar nos nossos dicionários mesmo, casamento é boda, né? A palavra boda é casamento. Então, quando a Bíblia diz que Jesus vai vir para um casamento, isso é um simbolismo de um noivo com uma noiva, onde a noiva está preparada para o casamento, para entrar nas bodas. E as bodas, quem entra, chegou um horário, fecha a porta, não entra mais ninguém. Meu filho, minha filha que está me ouvindo, não entra. Aqui diz que essas 10 nécias, as 5 nécias, perdão, elas tinham azeite, elas tinham lâmpada, elas tinham a palavra e tinham o Espírito Santo. Só que não se enchiam do Espírito Santo.
Elas se esvaziaram com as coisas do mundo. Esvaziaram, preocupados mais com o mundo do que com azeite, que é o Espírito Santo. E sem a ação do Espírito Santo, você não muda a sua vida. Sem o Espírito Santo, você não muda a sua forma de pensar. Sem o Espírito Santo, você não muda o seu comportamento. Você não vê as coisas erradas. Você acha que tudo é normal, tudo é lícito, tudo é possível, porque está faltando a unção do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, ele vai me convencer que o que eu estou fazendo está errado. Ele vai me convencer que o certo é isso, o errado é isso. Eu não preciso de ninguém me dizer, olha, isso é certo, isso é errado, fazer regrinhas, né? Como muitas igrejas fazem regrinhas, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Não, o Espírito Santo nos convence. Mas se você não se enche do Espírito, você não tem o azeite, na hora que você vai precisar do azeite, não dá mais tempo de buscar. Porque o noivo vai fechar a porta e o Espírito Santo vai estar lá dentro, o azeite vai estar lá. Essas 5 prudentes são pessoas comuns, são pessoas iguais às outras 5, só que elas se preocuparam o tempo todo de nunca deixar a vasilha, não é a lâmpada, porque aqui diz que as lâmpadas tinham azeite, mas na vasilha não tinha reserva, porque como o noivo demorou, a lâmpada foi usando o azeite e foi acabando o azeite, só que não tinha vasilha, na vasilha azeite de reserva. O que me leva a pensar? Pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, pessoas que conhecem Jesus, pessoas que esperam Jesus, mas não se preocuparam em viver uma vida cheia do Espírito Santo, de azeite, e o azeite foi acabando, e quando elas vão atrás do azeite, não dá mais tempo, porque o noivo vem numa hora que ninguém imagina, e as bodas vão começar, e só entram nas bodas quem tem azeite e lâmpada, palavra e Espírito Santo. E isso nos leva a uma vida de santidade, para entrar nas bodas do noivo que é santo acima de todas as coisas. Por isso que nas bodas não entra ninguém com vestidos sujos, isso é um simbolismo, ou seja, uma vida em pecado. Não entra nas bodas pessoas que são hipócritas, que se fazem de crente, mas não são crentes. Lobo com pele de ovelha vai ser desmascarado, porque um lobo não tem azeite. Então pode ser hoje um grande pastor, pode ser um apóstolo poderoso, pode ter um reino grande, pode aparentar que é o maior do mundo. Não, na hora de revelar, não vai ser revelado pelo tamanho do seu reino, não vai ser revelado pelo tamanho da sua igreja, não vai ser revelado pelo tamanho das coisas que você faz, vai ser revelado a sua vida, seu interior, e é lá dentro que Deus vai olhar se tem azeite ou não tem azeite. Por isso é importante que você que quer estudar esse assunto comigo, você tem que pegar esses 2 capítulos que eu falei, começa por aqui, não começa no livro de Apocalipse, não começa no livro de Daniel, nós vamos falar dos 2, tanto Apocalipse como Daniel, nós vamos falar nos próximos episódios. Mas eu não posso chegar em Apocalipse e Daniel se eu não ver o que Jesus está falando. Eu tenho que saber o que Jesus, que é o noivo, aquele que vem buscar a sua igreja, o que ele está dizendo para a noiva. Ele está dizendo, olha minha noiva, se prepare, porque eu vou chegar num dia que você não sabe, numa hora que você não sabe, e eu venho para o casamento com você na hora que eu determinar, para aqueles que estiver azeite e lâmpada, palavra e Espírito Santo. Meu irmão, não tenho dúvida nenhuma que uma pessoa que segue a palavra de Deus 100% e busca a unção do Espírito Santo, eu não tenho dúvida que essa pessoa vai entrar nas bodas do Cordeiro e vai participar do grande casamento daquele dia. E eu quero deixar isso como advertência de novo, para que você saiba que você tem uma tarefa. Primeiro, a sua própria vida, cuidar da sua própria vida. Segundo, sua família. Será que todos estão dentro da arca da aliança? Será que estão todos preparados para entrar nas bodas? E terceiro, será que não é hora de nós fazermos um grande evangelismo para salvar muito mais vidas para entrar nas bodas?
Pastor que está me ouvindo, será que não é hora de você parar, só ficar dentro da igreja com o seu sermão, cuidando das ovelhinhas e sair para as ruas para buscar os perdidos? É a hora do grande evangelismo. Nós estamos na década do evangelismo, nós estamos na década da boca de Deus, e agora nós vamos entrar em 2024, vamos entrar no mover apostólico da igreja, que é preparar subsídios, fundamentos, bases para a igreja se expandir, a igreja conquistar o mundo, em nome de Jesus. Pai, no poder do nome de Jesus eu oro novamente, no encerramento, novamente, Senhor, para que essa palavra que está sendo dirigida através do YouTube, da Missão Shekinah, atinja os corações de uma forma extraordinária, trazendo sobre eles vigilância, prudência, e que haja uma busca incessante da Tua palavra e do azeite do Espírito Santo. É no nome de Jesus que oramos, para a glória do Senhor. Amém e amém.